Pueden tomar su asiento. Podemos assentar? Quiero agradecer a Dios en esta tarde Eu quero agradecer ao Senhor nesta noite el que me hayan permitido participar de esta reunión e que me tem concedido o prazer de participar desta reunião, y agradecer a Dios por todas sus bondades, e agradeço a Deus por toda a sua bondade, por estar aquí en su país por estar aqui no seu país, compartiendo la palabra de Dios. compartilhando a palavra de Deus. Yo soy chileno, Eu sou chileno, pero estoy trabajando en México mas estou trabalhando no México por muchos años. por muitos anos. Y cuando salí de allá, E quando eu saí de lá, habían 40 grados de calor estava a 40 graus de calor. y llegué acá al frío. E cheguei aqui e senti o frio. Pero ya mañana me voy, Mas amanhã já estou indo ya voy a estar en el calor otra vez. e já vou estar no calor de novo. Y gracias a Dios porque allá en México E graças a Deus porque lá no México estamos ayudando mucho a la iglesia, estamos ajudando muito a que igreja, está creciendo, que está crescendo. dando seminarios a los pastores, Estamos trazendo saudações dos pastores dándoles seminarios a los pastores, e dando também seminários aos a pastores, los líderes, aos líderes preparándoles e preparando para que eles puedan hacer una obra perfecta, para poder fazer uma obra perfeita, para que el evangelio tenga sin duda esa reacción para que o evangelho possa produzir esta reação sobre la sociedad sobre a que sociedade está muy convulsionada allá. que está tem muitos problemas lá. Yo no sé si las noticias les llegan acá, Eu não sei se vocês têm visto as notícias, pero todos los días hay muertes, mas todos os dias lá tem todos los días mortes, hay enfrentamientos, todo dia há confrontos, todos los días se encuentra gente decapitada, todo dia decapitam pessoas se secuestran personas e sequestram pessoas. y aparecen descuartizados por cantidades. E pessoas são desquartejadas nas quantidades. Eso es a diario. Isto é todos os dias. Y tristemente, E é muito triste. las noticias no dan a acontecer todo As eso. notícias não transmitem isso. Por ejemplo, si mueren 50 personas, Por exemplo, se morre 50 pessoas, solamente dice murieron 3, somente dizem que morreram 3, para no alarmar a la población, para não causar alarme na para que população, la gente no tenga miedo. para que as pessoas não tenham medo. Pero esa es la triste realidad. Mas esta é a triste realidade. Yo me he encontrado en varios enfrentamientos Eu allá, já estive no meio de muitos enfrentamentos, donde se para la policía, aonde a polícia chega se para los e narcotraficantes também os y narcotraficantes comienzan a dispararse el uno al e otro. começam a se confrontar e Y disparar-se ahí, uns por aos la outros. gracia de Dios, E aí, pela graça de Deus, somos guardados de todo mal. nós somos guardados de todo mal. Porque siempre le digo a los mexicanos, Porque eu sempre digo aos mexicanos, yo no ando de turista acá, eu não sou um turista aqui. yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Eu estou fazendo a vontade de Por lo Deus. tanto, mientras haga la voluntad de Dios, E quando nós fazemos a vontade de Deus, voy a ser protegido de todo eu vou mal. ser protegido de tudo isto. Y quiero en esta tarde E eu quero nesta noite compartirles una palabra, lhes compartilhar uma palavra. enseñarles una verdad. E quero lhes ensinar uma Y verdade. me permiten usar este artefacto E me permitem usar o computador para poder tener todo lo que voy a hablarles. para poder aqui falar tudo o que está aqui. Y quiero que abra su Biblia en Primera de Corintios. E convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios. Vamos a ir al capítulo 4 Vamos abrir lá no capítulo 4, y vamos a leer los versos 1 y 2. versículo 1 e 2. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Amém? Que nos diz a palavra do Senhor: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Tome su asiento. Podemos assentar. La palabra ya está bendita. A palavra está abençoada. ¿Cuántos lo creen así? Quantos creem assim? Por lo tanto, dispóngase a recibir lo que Dios tiene para Portanto, usted. se propõe a receber o que Deus tem para você. Quiero hablarles acerca de la responsabilidad Eu quero lhes falar acerca da que responsabilidade tenemos nosotros que nós temos como hombres de Dios, como homens de Deus, que conducimos a un pueblo que conduzimos um povo hacia una madurez a espiritual. amadurecimento espiritual. Yo quiero que entienda muy bien esto, Eu quero que você entenda muito porque bem isso, nosotros somos los encargados porque nós somos encarregados de edificar las vidas para la de eternidad. edificar vidas para a eternidade. Es decir, no estamos entreteniendo a la gente Quero dizer, não estamos entretendo as con pessoas
predicaciones, com nossas con pregações, lindos mensajes, com nossas lindas con buenos mensagens, programas, com a nossa boa porque programação, eso sería como una especie de circo, porque isso então seria uma espécie de circo, simplemente para que la gente se sienta bien simplesmente para as pessoas se sentirem bem o a atacar sus emociones. ou atacar suas emoções. No, estamos para edificar sus vidas. Não, nós somos para edificar suas vidas. Un día Pedro escribió Um dia Pedro escreveu que tenemos que anunciar, dice, las virtudes que temos que anunciar as virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas daquele que nos chamou das a trevas, su luz admirable. a sua admirável luz. Por lo tanto, hay un cambio de situación. Portanto, há uma mudança de situação. Entonces la iglesia, Então a igreja, que es el columna y baluarte de la verdad, que é a coluna e baluarte da se verdade, enfrenta ante una realidad. ela enfrenta uma realidade. En el mundo hay mucha farándula, No mundo há muitas brincadeiras, muchos espectáculos, muitos espetáculos, en todo lugar. em todo lugar. Pero la iglesia no es un espectáculo. Mas a igreja não é um La espetáculo. iglesia no es un teatro. A igreja não é um teatro. La iglesia reúne a la gente A igreja reúne para que pessoas entienda las verdades para entender y verdades salga de esa maldad e saiam da maldade y viva como un verdadero hijo de e Dios. vivam como verdadeiros filhos de Entonces, Deus. cumplir un ministerio Então, cumprir o ministério demanda de nosotros una responsabilidad muy enorme. requer de nós uma responsabilidade enorme. Un día un doctor llamado Alberto Cormilot, Um dia, um doutor chamado Alberto Cormilotti, él definió la responsabilidad de esta manera. ele definiu a responsabilidade desta maneira. Dice, la responsabilidad es la capacidad de las personas Ele disse que a responsabilidade é a capacidade das pessoas de prever, de prever, conocer conhecer y aceptar las consecuencias de sus actos. e aceitar as consequências dos seus atos. Ser responsable Ser es ser responsável consciente de las propias é obligaciones ser consciente das próprias obrigações y estar dispuesto a obrar en consecuencia. e estar disposto a trabalhar em consequência. Esto, Isto, a través del uso, através do uso. a veces cae en una visión negativa Às vezes isto cai numa visão negativa que asocia la responsabilidad que se associa à a la responsabilidade, culpabilidad, à culpa, aunque a veces es así. ainda que às vezes isto pareça assim. Es decir, tenemos que aprender a definir É dizer que nós temos que aprender a cuándo definir estamos siendo verdaderamente responsables quantos estamos sendo verdadeiramente y responsáveis estamos cumpliendo una acción con e eficiencia, estamos cumprindo nossa ação com eficiência, o simplemente tratamos de ser ou responsables simplesmente tratamos de ser responsáveis porque nos sentimos culpables porque nós nos sentimos de no culpados estar haciendo bien las de cosas. não estar fazendo bem as coisas. Entonces tenemos que aprender a discernir eso. Então temos que aprender a discernir isto. A veces muchos ministros Às vezes muitos se ministros sienten más culpables que se responsables. sentem mais culpado que responsável. Entonces hacen un montón de cosas, Então fazem um montão de coisas. agotan todos los esfuerzos, Adotam todos os seus esforços. hacen muchos programas Fazem muitos programas para tratar de llenar espacios, para tratar de encher os para espaços, tratar de mantener contente a la gente, para manter contente as pessoas, para tratar de que la iglesia se movilice. para mobilizar a igreja. Entonces, cuando la culpabilidad es parte de nuestro sentimiento negativo, Então, quando a culpa faz parte do nosso no sentimento que é estamos negativo, haciendo las cosas bien, não estamos fazendo coisas no bem, estamos haciendo las cosas con eficacia, não estamos fazendo as coisas com porque eficácia, simplemente queremos hacer algo porque simplesmente queremos fazer algo para tratar de que la gente quizás nos aplauda. para, quem sabe, as pessoas nos aplaudirem. Por eso, cuando un creyente es responsable, Por isso, quando um crente é responsável, tiene que haber una verdad tem que acontecer uma que verdade llene nuestra emoción, que encha a nossa emoção, nuestra voluntad a nossa vontade y sobre todo nuestro e, pensamiento. sobretudo, o nosso pensamento. Porque tu pensamiento Porque o teu pensamento es el motor de tus acciones. é o motor da tua ação. Es decir, lo que se genera en tu Quer mente dizer, o que gera na tua mente es lo que tú vas a llevar a la é o realidad. que tu vai fazer realmente. Cuando la conduces de la manera correcta. Quando você conduz isto de uma maneira Pero correta, muchas veces mas muitas vezes nuestro pensamiento no funciona en primer lugar. o nosso pensamento não funciona primeiramente. Funciona más nuestra emoción. Funciona mais nossa emoção. Y cuando nuestra emoción E funciona, quando nossa emoção funciona, aparentemente creemos que estamos haciendo bien. aparentemente pensamos que estamos fazendo bem, Pero a veces estamos muy equivocados. mas às vezes estamos muito errados. Entonces, entendiendo esto, Então, entendendo isto, que el liderazgo en una iglesia que a liderança numa igreja es una profesión, é uma profissão, no simplemente estudiada, não simplesmente estudada, sino como una vocación
vocación. mas uma vocação. Es decir, cuando yo estoy dispuesto a servir, Quer dizer, quando eu estou disposto a servir, no por obligación, não por obrigação, no porque se me está dando un salario, não porque estão pagando o meu sino salário, porque tengo el verdadero deseo mas porque eu tenho um verdadeiro desejo de ayudar a las personas de ajudar as pessoas a que entiendan la verdad. a entender a verdade. Entonces voy a estar haciendo lo correcto. Então vou estar fazendo o correto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, Então temos que ter muito cuidado, poner mucha disposición colocar nossa disposição para saber lo que significa ser un líder para saber o que significa ser en el líder, área en que estamos trabajando, na área que estamos en trabalhando, el área en que estamos desenvolviendo. na área que nós nos estamos desenvolvendo. Y por lo tanto tenemos que E comprender portanto temos que compreender cómo lograr como conseguir hacer un liderazgo a ser um líder con com responsabilidad. responsabilidade. En los textos que hemos leído en esta hora, Os textos que nós lemos agora, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. Algunos que entienden la problemática de esta iglesia macedónica Há alguns que já estudaram o problema que tinha nesta igreja da Macedônia se van a dar cuenta que era una iglesia caprichosa, vão se dar conta que era uma igreja orgulhosa, una iglesia que estaba dividida, uma igreja que também estava dividida, una iglesia que tenía muchas contiendas entre uma ellos, igreja que obtinha muitas contendas entre una eles, iglesia que tenía favoritismos, uma igreja que tinha favoritismos, porque unos decían ser de Pedro, porque uns diziam que eram de Pedro, otros eran de Pablo, outros de Paulo, otros de Apolos outros de Apolo, y otros aparentemente más espirituales e outros aparentavam mais ser espirituais, decían ser de Cristo. diziam ser de Cristo. Entonces, ante esta discriminación que ocurría, Então, diante da discriminação que acontecia, donde la soberbia dominaba los pensamientos, aonde a soberba dominava os seus hacía que la pensamentos, iglesia no funcionara bien. fazia a igreja não funcionar bem. Entonces Pablo, como un padre espiritual de esta iglesia, Então, Paulo, como pai espiritual desta al igreja, escuchar de la problemática que estaba ocurriendo en ella, ao escutar o problema que estava acontecendo nela, les escribe esta carta. ele escreveu esta carta. Y después de mencionar en los primeros capítulos E depois dele mencionar nos primeiros capítulos acerca de cómo el evangelio había penetrado en esa ciudad, acerca de como o evangelho tinha entrado naquela pese a la cidade, filosofía helénica que imperaba, apesar da filosofia helênica que imperava para lá, que ellos creyeran en una aparente locura, para eles creram numa aparente loucura, algo que no tenía sensatez algo que não era sensato y que sin duda había causado problemáticas dentro de la e que iglesia. sem dúvida causou problemas dentro da igreja. Entonces él les lleva a escribir, Então ele escreveu, después de darle ciertos consejos depois dele dar certos de conselhos comportamiento y actitudes, do comportamento e das atitudes, él les dice esto siguiente: ele disse o seguinte: ténganos los hombres. tenhamos os homens. Es decir, él está hablando Quer dizer que ele está falando que la gente que nos observa, que as pessoas que nos que observam, cuando se refiere a hombres, quando se refere aos no homens, se está refiriendo al género masculino, não está referindo-se ao gênero masculino, sino que se está refiriendo a las personas que nos observan. mas está se referindo às pessoas que nos Por observam. ejemplo, este templo está aquí. Por exemplo, o templo está aqui. Estamos rodeados de vecinos Nós estamos rodeados dos vizinhos, que son gente generalmente impía, que são pessoas que são ímpias, que son gente pecadoras. que são pessoas pecadoras. Entonces ellos observan nuestro Então comportamiento. eles observam o nosso Ellos comportamento. observan lo que sucede dentro de la iglesia. Eles observam o que acontece dentro da igreja. Sin duda no dicen nada, Sem dúvida não falam nada. pero hacen una evaluación de nosotros. Mas eles avaliam nós. Ahora siempre yo me pregunto, Agora sempre eu me pergunto, ¿por qué la gente que vive al lado de los templos por que as pessoas que vivem ao lado dos no templos se convierten al Señor? não se convertem ao Senhor? Deberían ser los primeros en convertirse. Deveriam ser os primeiros a se converter. Porque si en el templo Porque se no templo viene la gente que es hija de Dios, vem as pessoas que são os filhos de Deus, están ahí los benditos, estão aqui os benditos, los victoriosos, os vitoriosos, los que han regenerado su vida, os que regeneraram los suas que van a dar vidas, un buen testimonio. os que dão bom testemunho. No ocurre esa realidad. Por que não acontece essa Nos realidade? tratan de locos, Nos tratam como nos loucos, dicen que somos dizem fanáticos, que nós somos fanáticos, es decir, hablan cualquier cosa negativa de falam nosotros. qualquer coisa negativa nossa. Entonces yo me pregunto, ¿por qué sucede eso? Então eu pergunto por que acontece isso. Si debieran ser los primeros atraídos hacia Se nosotros, deviam ser os primeiros a ser atraídos por entonces nós. tenemos que estar Então preguntándonos, temos que nos perguntar: ¿seremos acaso piedra de tropiezo para ellos? por acaso somos pedra de tropeço para eles? ¿Estaremos dando un mal testimonio? Será que estamos dando um mau testemunho? ¿Realmente no mostramos el amor? Realmente não demonstramos o amor? ¿El cuidado que tenemos que tener con O ellos? cuidado que temos que ter com eles? Es algo que nos debe hacer pensar. É algo que nos tem que fazer pensar. Yo en mi país levanté 13 iglesias. Eu no meu país
depois eu construí 3 igrejas. Y en cada lugar donde estaba, E cada lugar onde eu estava, siempre me preocupaba de mis vecinos. sempre eu me preocupei com os meus Siempre iba a vizinhos. hablar con ellos. Sempre eu ia falar com Siempre eles. trataba de mantener una buena relación con Sempre eu ellos. mantinha uma boa relação com Y muchos eles. venían a la E iglesia muitos vinham à igreja. por ese comportamiento que yo tenía. Pelo comportamento que eu Aunque tinha. algunos no se convertían, Ainda que alguns não se pero convertiam. tenían respeto de Mas nosotros. tinham respeito por Ellos nós. siempre me estaban saludando. Eles sempre me saudavam. Siempre me llamaban pastor, Sempre me chamavam pastor. aunque no era su pastor. Ainda que eu não era o seu Pero pastor. había un respeto Mas havia um respeito sobre el lugar que estaba ahí, sobre o lugar aonde eu porque estava. tratábamos de darle un buen Porque testimonio. tratava de dar um bom testemunho. Entonces así nos dice Pablo, Então assim nos diz que los Paulo hombres nos deben tener. que os homens têm que ter. Y él está diciendo que tenemos que tener algo. E ele diz que nós temos que ter algo. Es decir, hay una consideración. Quer dizer que há uma consideração. Cuando Pablo escribe la palabra téngannos, Quando a Paulo escreve a palavra tenhamos, él está usando la palabra griega logizomai. ele usa uma palavra grega que se diz Y logizomai. esa palabra significa hacer un E inventario. isto significa fazer inventário. ¿Entiende lo que es hacer un inventario? Você entende o que é fazer um inventário? ¿Qué es hacer un inventario? O que é fazer um inventário? Es hacer una evaluación. É fazer uma avaliação. Es ver cómo están las É cosas. ver como estão as Es coisas. ver los pros y los contras de la É ver situación. os prós e os contras das Entonces situações. dice la gente que nos va a mirar, Então diz que as pessoas que vão nos nos ver, va a observar elas vão nos y nos observar va a evaluar. e vai nos A avaliar ver si realmente practicamos lo que para predicamos. ver se realmente praticamos o que Si pregamos, hacemos lo que decimos. se nós fazemos o que O dizemos, simplemente somos palabras. ou são só palavras, Palabras y palabras. palavras e Que pueden palavras, sonar muy que bonitas. pode soar muito bonito, Muy retóricas. é muito retórica, Muy sabias en alguna manera. muito sábia de alguma Pero son forma, muy incoherentes con nuestros hechos. mas é incoerente aos nossos feitos. Entonces, así dice la gente, va a tener una apreciación de Então nosotros. diz que as pessoas vão ter uma apreciação de Por lo nós. tanto, ellos van a tener una resolución. Portanto, eles vão fazer uma resolução. ¿Cómo nos van a tratar? Como vão nos tratar? ¿Cómo nos van a mirar? Como vão nos olhar? ¿Cómo van a mantener una relación con Como nosotros? vão manter a relação conosco? Por eso de eso dependerá Por isso disto depende. que nuestros vecinos o se acerquen a nosotros Que dos nossos vizinhos se acercar a o se nós alejen de ou nosotros. ficam longe de nós. Y ahora no tan solo eso debe ocurrir donde está el templo, Agora isso não é só onde está o nosso templo, sino que donde nosotros vivimos también, mas aonde nós vivemos também. donde yo estoy viviendo. Aonde eu vivo. Mis vecinos Os meus deben vizinhos saber quién soy yo. têm que saber quem sou Deben eu. saber la clase de vida Tem que que tengo. saber a classe de vida que eu Debo tenho. preocuparme por Tenho ellos. que me preocupar com eles. Yo me acuerdo que un día Eu me lembro de um dia, estaba parado en la puerta de mi eu casa. estava parado na porta da minha La casa. vecina del lado mío, A vizinha do meu lado, que era una creyente, ela era crente. ella estaba haciendo un trabajo de albañilería Ela estava construindo um pequeno muro. y había dejado arena que le había sobrado. E eles deixaram a areia que sobrou. Entonces una vecina de unas 4 casas más allá E uma vizinha de 4 casas mais le adiante, vino a pedir si le regalaba un poco de arena. ela veio pedir um pouco de areia emprestado. Entonces le dijo, sí, llévate toda la que quieras. Então ela disse, pode levar tudo que você quiser. Entonces vino la vecina Então- con un bote Então a vizinha veio com um balde para llevar la arena que había pedido. para levar a areia que ela pediu. Entonces ella con una pala metió la arena dentro de ese bote Então ela com a pá colocou areia no balde y trató de llevarla. e ela começou a levar. Pero la sintió muy pesada. Mas estava pesado. Era ya una mujer de edad. Ela era uma mulher de idade. Y ese balde de arena pesaba mucho. E o balde de areia pesava Entonces muito. yo la quedé mirando. Então eu fiquei olhando. Vi que trataba de levantar el balde. Eu vi que ela tentava levantar o Y no balde podía. e não Porque conseguia. había mucho peso. Porque estava muito pesado. Entonces ella trató de sacar arena Então ela tentou tirar a para areia aliviar la carga. para aliviar o Entonces, peso. antes que hiciera eso, Então antes dela fizer isso, yo me acerqué corriendo hacia eu fui ella correndo até ela y le dije, vecina, no se e preocupe, disse, vizinha, não se preocupe. yo le llevo ese balde a su casa. Eu vou levar o balde à sua casa. Ahora escuche bien, Agora escute bem. esa vecina Esta vizinha, me odiaba. ela me odiava. Esa vecina siempre hablaba mal de Ela mí. sempre falava mal de mim.
Esa vecina siempre me trataba de poner en contra de otros Ela vecinos. sempre me colocava contra os outros vizinhos. Entonces cuando ella me vio que yo la miraba de la puerta, Então ela, quando viu eu olhando ela da sin porta, duda ahí no tuvo deseos de pedirme nada, sem dúvida ela não teve desejo de me pedir nada, porque sabía que ella había hablado mal de mí. porque ela sabia que falava mal de mim. Entonces yo fui corriendo donde ella, Então eu fui correndo até y cuando ela, agarré ese e balde, quando agarrei o balde, me quedó mirando así, ela ficou me olhando assim. sorprendida. Ela ficou surpreendida. Entonces le llevé el balde a su casa Então eu levei o balde à sua y casa. le dije, ¿quiere más? E eu perguntei, você quer mais? ¿Puedo traerle más? Eu posso lhe trazer Y él mais. me dijo, no, pastor, gracias, E ela vecino. disse, não, pastor, graças, E obrigado, desde esse vizinho. dia, E desde esse Se dia, arregló todo el problema. arrumei todo o Y problema. todos los días, E todos os cuando dias, me veía, quando ela me via, me decía, ela me dizia, buenos días, bom pastor. dia, pastor. ¿Cómo está, pastor? Como está, pastor? Buenas tardes, Boa pastor. tarde, pastor. Es decir, la gente tiene que hacer una evaluación de nuestra Quer vida. dizer que as pessoas têm que fazer uma avaliação da nossa vida. Pero a veces yo me encuentro Mas às vezes eu me que el encontro pueblo cristiano es muy cerrado, que o povo cristão é muito es fechado, muy discriminador. é discriminador. Tratamos a todos los demás como pecadores. Tratamos a todos como pecadores. Nosotros somos los santos, Nós somos os santos, somos los perfectos. somos os Y perfeitos. si nos juntamos con E ellos, se não nos juntamos nos com vamos a eles, contaminar. nós nos vamos Si contaminar. hablamos con Se ellos, nós falar com vamos eles, en alguna manera a manchar nuestro amor. vamos de alguma maneira manchar o nosso amor. Entonces, ¿cómo le vamos a ganar? Então como vamos ganhar? ¿Cómo vamos a decirle somos una nueva persona? Como vamos dizer somos nova Y pessoa? te amamos a ti. E nós amamos Y vocês. queremos que tú seas como E queremos nosotros. que você seja como nós. Para eso tienen que haber las actitudes correctas, Para isso temos que ter atitudes los corretas. comportamientos correctos, Comportamento correto. las maneras Uma correctas. maneira correta. Y eso va a suceder E isto vai cuando acontecer. nosotros cambiemos nuestra Quando nós actitud. mudar nossas Cuando atitudes. nosotros entendamos Quando nós que entender aquella gente que estas que pessoas discriminamos, que nós discriminamos, que decimos que son malas, que nós dizemos que que são son más, corruptas, que são que corruptas, son pecadoras, que são pecadoras, también Cristo murió por também ellas. Cristo morreu por elas, También Jesús derramó su sangre também por Jesus ellas. derramou sangue por Y elas, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, e nós vamos fazer nosso trabalho, porque al final es Dios es el que salva. porque no final é Deus que salva, No somos nosotros, não é nós, es Dios. é Deus. Bendito sea el Señor. Bendito é o Senhor. Por eso cuando la gente haga una evaluación, Por isso, quando as pessoas fazem uma avaliação, cuando haga ese inventario, quando eles fazem este entonces inventário, ese inventario que hagan então esse inventário que eles fazem harán que o nos estimen fará que eles ou nos o estimem nos guarden ou rencor, nos guardem nos rancor, consideren ou nos o considerem, nos culpen, ou nos culpem, nos valoricen ou nos valorizem, o nos desestimen. ou não estimam Es a decir, nós. ellos van a tener una Quer apreciación. dizer que eles vão ter uma apreciação. ¿Y quién va a ser el causante de esa E apreciación? quem vai ser o causador dessa apreciação? No ellos, Não eles, sino que nosotros. mas nós mesmos. Por eso dice, téngannos los hombres. Por isso diz, tenhais os homens. Cuando la gente te vea, Quando as pessoas te veem, sea quien sea, seja quem seja, la gente con quien te relaciones, as pessoas com quem você se en tu relaciona, vecindario, os teus en tu vizinhos, no trabajo, teu trabalho, en cierto grupo de um amistades, certo grupo de amizade, ellos tienen que saber eles têm que saber que tú eres un hombre de que Dios, tu és um homem de que Deus, está dispuesto a amar a la que gente, tu está disposto a amar as no pessoas, solo a condenar, não só no condená-los, solo a juzgar, não só julgá-los, sino que amar a la mas gente. amar as pessoas, Porque la Escritura dice porque a Escritura diz que el amor cubrirá multitud de que o amor pecados. cobre uma multidão de Y eso hará pecados, que la gente se acerque a e ti. isto fará que as pessoas se acerquem a você. Bendito sea el Señor. Bendito é o Senhor. Ahora, Pablo dice Agora Paulo disse que la gente nos considere que as pessoas nos considerem como qué cosa. como que coisa? Dice como servidores de Mas Cristo. como servidores de Cristo. No dice jerarcas, Não disse líderes, no dice jefes, não disse chefes, no dice gente não ilustre, disse pessoas ilustres, intocables. intocáveis, Porque a veces así les hacemos aparecer a la porque gente. assim às vezes nós aparecemos para as pessoas. No, yo soy el santo. Não, eu sou o santo. Estoy mucho más arriba que tú. Eu estou acima de você. Pues allá estás en el pecado, Você está no pecado, en la inmundicia. na imundícia. Y yo soy un hombre de Dios. Eu sou um homem de Yo Deus. soy un siervo de Dios. Eu sou um servo de Yo soy Deus. un proclamador de las grandezas de Eu sou um Dios. proclamador das grandezas de Y nos Deus. ponemos en un sitial muy E nos alto. colocamos num alto trono. Pero aquí Pablo dice, Mas aqui Paulo diz, la gente tiene que vernos como as servidores. pessoas têm que nos ver como servos. Es decir, le da el honor. Quer dizer, dar a honra. Es lo que significa servir a O que Jesús. significa servir a Lo Jesus. que es
ser siervo del Rey o de que é ser Reyes. servo do Rei dos Reis. Ahora, nosotros a veces Agora, nós às vezes pretendemos que ocupar un lugar de liderazgo, pretendemos, ao ocupar o nosso lugar de líder, estar sobre los demás. estar sobre os outros. Es decir, siempre queremos estar sobre la gente Quer dizer que queremos sempre liderar para as darles pessoas, órdenes, para dar ordens, para mandarles. para mandar, Y a veces llegamos a ser e às déspotas. vezes chegamos a ser A tiranos. veces llegamos a ser gente que actuamos de una manera muy atropelladora. Às vezes nós atuamos de uma maneira atropeladora, Porque nos consideramos superiores. porque nós nos consideramos superiores, Porque tenemos un llamado de Dios. porque temos um chamado de Porque Deus, tenemos una unción. porque temos uma unção, Porque Dios nos ha escogido. porque Deus nos escolheu, Porque Dios nos está demandando algo. porque Deus nos demandou algo, Porque Dios nos está entregando algo. porque Deus nos entregou algo. Entonces, en alguna manera nos ponemos en un lugar superior. Então, desta forma, nos colocamos superior. Psicológicamente, Psicologicamente, tratamos de estar sobre los demás tratamos de ser maior que os outros, para darles órdenes. para dar ordens. Pero Pablo está enseñando Mas Paulo está ensinando que un espíritu de servicio que um espírito de se serviço debe ser entendido por un líder. tem que ser entendido pelo líder. En la Biblia, Na Bíblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, sobretudo no Novo Testamento, encontramos muchas palabras griegas que se traducen como siervo. nós encontramos muitas palavras gregas que se traduz como servo. Una es la palabra diaconía, Uma é a palavra diaconai, y de ahí se desprende la palabra diáconos, e daí sai a palavra que diácono. es aquel que sirve en labores É domésticas, aquele que serve nos labores es domésticos. aquel que atiende a las É mesas, aquele que atende as mesas. es decir, que hace un trabajo Quer material, dizer que faz um trabalho material. así como la situación que ocurrió en la iglesia primitiva, Assim como aconteceu na igreja primitiva, donde las viudas de los hebreos eran desatendidas. onde as viúvas dos hebreus não tinham atendimento. Entonces tuvieron que buscar un grupo de hombres Então buscaram um grupo de con homens ciertas cualidades y com requisitos certas qualidades e requisitos para que pudiesen atender esas viudas, para atender estas viúvas, para que le dieran sus comidas necesarias, para dar a sua comida sus necessária, raciones que necesitaban. as rações que elas Por precisavam. lo tanto, un diácono Portanto, um en diácono la iglesia primitiva na igreja primitiva era aquel que hacía una labor é doméstica, aquele que fazia o trabalho doméstico, una labor de ayuda para aquel que estaba um necesitado. trabalho de ajuda para os necessitados. Y esta palabra E esta palavra, aparece unas 30 veces ela aparece mais de 30 en la vezes escritura, nas donde escrituras, está hablando de esa labor de servicio aonde doméstico. fala deste trabalho de serviço Por doméstico. ejemplo, nos habla los evangelios Portanto, nos fala nos evangelhos acerca de una mujer que se llamaba Marta, acerca de uma mulher que se chamava la Marta, hermana de Lázaro. a irmã de Lázaro. Ahí se utiliza la palabra diaconía, Aí se utiliza esta palavra cuando estaba diaconai, hablando de que ella servía aonde fala que ela servia al Señor ahí en ese momento. ao Senhor neste momento. También se habla de la suegra de Pedro, Também se fala da sogra de Pedro, cuando se levantó a servirles. quando ela se levantou para servir. Recuerden que Jesús llega a su casa, Lembre-se, Jesus chegou à sua ella casa, tenía una fiebre ela estava com y febre, el Señor la toma por la mano y la e levanta. o Senhor pegou na sua mão e a levantou. Y ella dice que le sirvió. E diz a palavra que ela o Ahí se serviu. utiliza la palabra diaconía, Aí se utiliza esta palavra una labor diaconai, doméstica. um trabalho doméstico. Preparó una comida para el Señor Preparou a comida y para para o los Senhor discípulos que estaban e ahí. para os discípulos que estavam com ele. Por lo tanto, se utiliza Portanto, se utiliza esa palabra con la relación con un superior. a palavra em relação a superior. Es decir, la palabra diaconía Quer dizer, a palavra diaconai tiene la relación de servir a un superior. tem relação em servir um superior. Esa es la forma en que está escrito en la Biblia. Esta é a forma que se escreve na Bíblia. Pero también está la palabra doulos, Mas também está a palavra doulos, que viene del vocablo deo, que vem do vocábulo del, que significa atar, que significa que atar, significa amarrar. amarrar. Por lo tanto, un doulos Portanto, um doulos es un esclavo. é um escravo. Y un esclavo E um escravo, es más bajo que un siervo. ele é mais baixo que o Escúchelo servo. bien. Escute bem. A veces nosotros no hacemos mucho atención en la Às diferencia, vezes não colocamos atenção na diferença, porque esta palabra doulos porque esta palavra doulos, aparece 124 veces en el Nuevo ela aparece Testamento 124 vezes no Novo y Testamento. generalmente se traduce como siervo E geralmente se traduz como servo. y no debería ser traducida como siervo. E deveria ser traduzida como No servo. debería ser traducido
traducido como não siervo. deveria ter sido traduzida Debería como ser servo. traducida como esclavo. Teria que ser traduzida como escravo. Porque ese es el significado de la Porque escritura. este é o significado da escritura. Pero se traduce como siervo. Mas se traduz como Como que le da servo, una calidad mejor. ou dando uma qualidade melhor. Y eso es la apreciación que nosotros tenemos. E esta é a apreciação que nós temos. Porque nosotros decimos somos siervos de Dios. Porque dizemos somos servos de Y Deus. como que nos enorgullecemos cuando decimos esa E palabra. nós nos orgulhamos em dizer esta Yo palavra. soy un siervo de Eu Dios. sou um servo Yo de soy Deus. ese siervo de Dios. Eu sou este servo Yo soy de un Deus. siervo de Eu Dios. sou servo de Y nos Deus. levantamos muy en E alto. nos colocamos no alto. Le decimos a la gente, Dizemos às pessoas: míreme, olha para no mim. soy un hombre cualquiera. Não sou qualquer homem. No soy un predicador Não cualquiera. sou um pregador Soy qualquer. un siervo de Sou um Dios. servo de Y Deus. pensamos que es una palabra muy E estimativa, pensamos que é uma palavra de estima. que la gente debería honrar. Que as pessoas deveriam honrar. Pero la Biblia no nos habla de eso. Mas a Bíblia não nos fala disso. Porque está hablando de un esclavo. Porque está falando de um Y escravo. un esclavo es el que recibe órdenes. escravo recebe ordem. Un esclavo es el que es comandado a hacer algo. escravo é comandado No para está fazer para algo. ser honrado. Não está para ser No honrado. está para sentarse a la mesa Não está para sentar na y mesa. que le sirvan la E que comida. lhes sirvam a comida. No, Él es el que Ele sirve. tem que servir. Él es el que prepara. Ele que prepara. Él es el que hace las Ele que cosas faz as coisas para ayudar a la gente. para ajudar as pessoas. Ahora, para que entienda la diferencia, Agora para você entender a diferença. porque al menos en el Nuevo Testamento Porque às vezes no Novo Testamento hay más de 6 palabras que se pueden traducir como há siervo, mais de 100 palavras que se traduz como servo. pero no se traducen así. Mas não se traduzem assim. Y generalmente la palabra doulos E geralmente a palavra doulos se traduce como siervo se traduz como servo. cuando no es siervo, Quando não é es servo, esclavo. é escravo. Ahora, para que entienda la diferencia, Agora para você entender a ¿qué es diferença, ser un siervo o que é ser um y servo qué es ser un esclavo? e o que é ser um Se lo escravo, voy a explicar. eu vou explicar. Un esclavo Um escravo es aquel que es comprado para una é aquele función. que é comprado para uma Pero função. un siervo Mas um es servo aquel que es contratado para é una aquele que é función. contratado para Por lo uma tanto, hay função. una diferencia enorme. Portanto, é uma diferença enorme. Ser siervo Ser servo es tener una contratación é ser contratado para que sirvas como un empleado, para servir como empregado, como un funcionario, como un funcionario, como un obrero. como un obrero. Se te va a pagar un salario, Vão te pagar um se te va a salário. dar lo que vão necesitas. te dar o que você Pero un necessita. esclavo Mas o es escravo, comprado ele é y comprado no recibe e salario, não recebe no salário, recibe nada, não recebe nada, solo recibe só órdenes. recebe ordens. Y eso es lo que Pablo está diciendo. E isto Paulo está dizendo. ¿Qué tipo de esclavos somos? Que tipo de escravos somos? ¿Contratados Contratados o comprados? ou comprados? ¿Qué nos dice la Biblia? O que nos diz a Que Bíblia? fuimos comprados a Que precio de fomos sangre. comprados a preço de sangue. Que fuimos comprados por la Que preciosa fomos sangre. comprados pelo precioso Por lo sangue. tanto, el término correcto Portanto, o termo es ser correto esclavo de Cristo, é ser escravo de no Cristo. siervo de Cristo. Não servo de Porque Cristo. yo no estoy contratado por Porque eu Él. não fui contratado Yo fui por Ele. comprado por Eu Él. fui comprado Por lo por tanto, Ele. soy su esclavo. Portanto, sou seu escravo. Bendito sea Dios. Bendito é o Senhor. Pero la palabra esclavo Mas a palavra escravo no suena muy bonito, ¿cierto? não soa bonito, é No verdade? suena muy agradable. Não soa agradável. Porque si a mí me dicen Porque se a mim me disserem, que pase el siervo Ricardo a predicar, passe aqui o servo Ricardo a entonces pregar, yo paso ahí con orgullo, então eu vou vir aqui com orgulho, porque soy siervo. porque eu sou servo. Pero si me dicen Mas se me que dizem, pase el esclavo a predicar, passa aqui o escravo no pregar, voy a pasar muy alegre, eu não vou vir muito alegre, porque no suena bonita la porque palabra. não soa bonita a palavra. Pero Pablo está diciendo eso. Mas Paulo está dizendo ¿Qué isto. tipo de siervos Que somos? tipo de servos somos? ¿Contratados o Contratados comprados? ou comprados? ¿Por qué estoy trabajando en la Porque iglesia? estou trabalhando na Porque igreja. soy un líder en la Porque iglesia. eu sou líder na igreja. Porque se me está pagando. Porque me estão pagando. Porque se me está dando un puesto. Porque me deram um posto. Porque se me está entregando un título. Porque me entregaram um O título. lo estoy haciendo por Ou amor. faço por amor. Bendito sea Dios. Bendito é o Senhor. Ahora quiero que entendamos una realidad. Agora eu quero que você entenda uma Porque a realidade. veces la iglesia tiene muchos conceptos equivocados. Porque às vezes a igreja tem conceitos errados. Muchos conceptos que no debieran ser. Muitos conceitos que não deveriam Pero ter. sin duda el tiempo, Mas sem dúvida, la através do costumbre, tempo, o costume, la mala o enseñanza, mau la ensinamento, mala aplicación de las a má palabras, aplicação das nos palavras, hacen que vivamos en un paralelismo en la verdad del nos faz Evangelio. viver um paralelo da verdade do Entonces Evangelho. tenemos que volver a la verdad de la palabra. Então temos que voltar à verdade da Lo que la palavra. palabra de Dios nos enseña O verdaderamente. que verdadeiramente a palavra nos Ahora, ensina. generalmente, Agora, geralmente, el hombre tiene
tiene la tendencia a rebelarse. O homem tem a tendência a se rebelar. No, yo no quiero ser esclavo. Não, eu não quero ser Yo escravo. quiero ser siervo. Eu quero ser servo. Porque siervo suena bonito. Porque servo é bonito. Siervo me da admiración. Servo me dá uma La admiração. gente me va a respetar. As pessoas vão me La respeitar. gente me va a obedecer. As pessoas vão me obedecer. Pero si me llaman esclavo, Mas se me chamarem de me van a escravo, mirar en menos. vão me olhar pouca Van a decir, coisa. ahí está ese pobre esclavo. Vão dizer, aí está um pobre escravo. Entonces nos vamos a sentir mal. Então nos vamos sentir mal. Nos vamos a frustrar. Nos vamos se frustrar. Nos vamos a amargar. Vamos nos amargurar. Pero cuando tú entiendes la realidad, Mas quando tu entende a te vas realidade, a dar cuenta quién eres vai realmente te para dar Dios. conta de quem você é realmente para Deus. Que no se mete ese espíritu Que não entra esse que espírito siempre ha estado en la creación. que sempre entrou na Estuvo criação. un día en Satanás. É como um dia aconteceu com Él no quiso Satanás. ser simplemente el querubín Ele protector. não quis ser um simples querubim Él quiso protetor. ser igual a Dios. Ele quis ser igual a Y Dios Deus. tuvo que sacarlo de E ahí. Deus teve que tirá-lo No, daí. no me sirves. Não me Porque no serve. estás entendiendo por qué estás aquí. Porque você não entendeu por que está aqui. Adán y Eva quisieron lo mismo. Adão e Eva quiseram a mesma coisa. Quisieron vivir independientes de Dios. Quiseram viver independente de Entonces Dios Deus. dijo, no merecen estar E aquí. Deus disse, não merecem estar Salgan aqui. fuera de este jardín. Saiam desse jardim. ¿Por qué? Porque no están entendiendo. Porque não entenderam. No están comprendiendo para qué han sido Não creados. entendem por que foram criados. Entonces ahí tenemos que comprender. E então aí temos que compreender. Para que sepamos la calidad de líderes que somos. Para saber a qualidade de líderes que Para somos. comprender esa calidad de líderes. Para compreender esta qualidade de líder. Ahora, cuando nosotros aprendemos a estar sometidos al dueño Agora, quando nós aprendemos a nos submeter ao y dono entendemos nuestra verdadera relación, e entendemos nossa verdadeira relação, vamos a comprender lo que significa ser un esclavo. vamos compreender o que significa ser escravo. Un día, Um dia, el Señor escuchó que sus discípulos venían murmurando, o Senhor escutou os discípulos virem murmurando. peleando entre Eles ellos. estavam brigando entre Y cuando eles. llegaron a cierto lugar, E quando chegaram num lugar, el Señor sin duda sabía todo, o Senhor sem dúvida já sabia tudo, pero les preguntó, mas lhes perguntou: a ver, díganme, digam-me, ¿qué venían discutiendo en el o que camino? vocês discutiam no caminho? Y los discípulos, no, nada, Señor, nada. E os discípulos disseram: não, nada, Senhor. Entonces el Señor les da una enseñanza. Então o Senhor lhes deu um ensinamento. ¿Qué significa ser un O siervo? que significa ser servo? ¿Qué significa servir? O que significa Y les servir? puso un ejemplo de un niño. E colocou o exemplo de uma criança. Mire, si un niño pongo por delante, Ele colocou uma criança adiante a él deben escuchar. e vocês têm que escutar. Y nosotros decimos, yo escuchar a un niño, E eles disseram: escutar uma yo criança. que yo soy viejo, Eu que já sou velho. yo que tengo experiencia, Eu que tenho experiência. yo que tengo una trayectoria, Eu que já tenho uma yo que trajetória. tengo un estudio, Eu que tenho estudo. yo escuchar a un inferior a mí. Eu escutar um inferior a No, mim. jamás. Não, nunca. Pero el Señor dijo, ahí empieza la grandeza del servicio. Mas o Senhor disse: aqui começa a grandeza do serviço. Como Pablo dijo, Como Paulo disse, cuando aprendes a considerar a los demás quando tu aprende a considerar os como outros superiores a ti como mismo. superior a você mesmo. Mire, yo puedo decirles esta verdad Eu posso dizer esta y verdade. no lo digo con orgullo. E não digo com orgulho. Yo sé mucho de la palabra de Eu Dios. sei muito da palavra de Puedo Deus. superar a muchos en conocimiento. Posso superar muitos no He conhecimento. hablado con aquellos que tienen diplomacia en teología. Eu já falei de pessoas que têm diploma de He teologia. escuchado a aquellos que tienen doctorados en Já teología. escutei doutores de Y teologia. solamente le hago 2 o 3 E preguntas só faço 2 ou 3 y perguntas. no me las saben E responder. não me sabem responder. Y le hago preguntas de la E Biblia, faço perguntas da no Bíblia. de filosofía o cualquier cosa. Não da filosofia ou qualquer Preguntas coisa. de la Biblia Perguntas da y Bíblia. no me las saben E responder. não sabem me responder. Pero nunca yo digo, tú no eres un Mas insignificante. nunca eu digo: você é insignificante. No sabes nada. Você não sabe nada. No, los respeto. Não, eu os respeito. Y cuando yo los escucho a E ellos, quando eu escuto me eles, siento a escucharles. eu sento a Yo escutar. podría rebatirle algunas Eu cosas, poderia rebater algumas pero coisas. simplemente me siento a Mas escucharles. simplesmente sento a escutar. Porque no me considero superior a los Porque demás. não me considero superior aos outros. Quiero escuchar de todos. Quero escutar a todos. Porque yo también necesito aprender Porque eu más. também preciso aprender mais. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros. Isso que o Senhor deseja de nós. Cuando aprendemos a entender lo que otros dicen. Quando aprendemos a entender o que os outros Y un dizem. día nos dice la Escritura E dia nos diz a que el Escritura mismo Señor Jesús que o mesmo Senhor Jesus estaba en cierto lugar ele estava em certo y lugar viene la madre de Juan y Jacobo e veio a mãe de João e Tiago a hacerles una petición especial.
a fazer um pedido especial. Cuando tú vengas, Quando você vir pues sienta en tu reino e sentar no teu a reino, uno de mis hijos a tu lado senta um dos meus filhos ao teu lado y el otro a tu otro lado. e o outro ao outro Y lado. vamos a estar E felices. nós vamos ficar felizes. Fue la única petición Foi o único que pedido el Señor jamás respondió. que o Senhor nunca respondeu. Porque Él dijo, no, eso no lo puedo hacer. Porque ele disse, isso eu não posso fazer. Pero le pregunté a ellos, Mas pergunta a ¿ustedes eles, pueden beber de la copa que yo voy a beber? vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Y ellos dijeron, sí podemos. E eles disseram, sim, nós podemos. Y el Señor dijo, sí, sí lo van a beber. E o Senhor disse, sim, vocês vão beber. Pero el disponer a quién vamos a sentar a mi lado Mas quem vai sentar do meu lado no es mi disposición, não está ao meu es lo que el autoridade. Padre É disponga. o que o Pai dispõe. Por lo tanto, yo estoy sometido a Él, Então dijo. eu estou submetido a Ele. Y después que los demás discípulos E depois que os outros discípulos comenzaron a regañar a Juan y Jacobo eles começaram a falar forte com Jacó e João por esa ridícula petición, por esta ridículo entonces el pedido. Señor les da otro ejemplo. Então o Senhor deu outro exemplo. Le dijo, miren a los señores de las Olhem naciones, para os senhores das miren a nações. sus gobernadores, Olha os governadores. cómo se enseñorean de la Como eles gente, se assenhoram das cómo son pessoas. dictadores de ellos. Como eles são ditadores Y el deles. Señor les E agregó, o Senhor agregou. mas entre vosotros Mas entre vós no será así. não seja assim. Mas entre vosotros, Mas entre vós dice, no será así. não seja assim. No será así. Não seja assim. No será así. Não seja assim. Pero sucede Mas acontece. que hacemos todo lo contrario. Nós fazemos tudo ao contrário. Siempre queremos estar sobre los demás. Sempre queremos estar sobre os outros. Siempre queremos que la gente nos admire, Sempre queremos que as pessoas nos admirem. nos aplauden, Nos se aplaudem. saquen el sombrero delante de Tiram nosotros. o chapéu diante de nós. Decir, oh, tú eres más importante que yo. Oh, você é mais importante que eu. Pero la labor del servicio Mas o trabalho, o nosso serviço comienza allá abajo começa aqui embaixo. para ir hacia arriba. Para ir lá em cima. Pablo dice, téngannos Paulo disse, los tenhamos hombres os homens como servidores de como Cristo. servos de Cristo. Ahora, cuando él habla de servidores, Quando ele fala de no servos, está usando ni la palabra diaconía, ele não usa a palavra ni diaconia, está usando la palabra aidulos. nem usa a palavra doulos. Él está utilizando otra palabra. Ele usa outra palavra. Y utiliza la palabra juperetes. E usa a palavra uperetes. Y la palabra E juperetes a palavra uperetes era un esclavo de tercera categoría. é escravo de terceira Es categoria. decir, era un esclavo Quer dizer que era escravo que era enviado a las galeras. que era enviado aos navios. Esas antiguos barcos Esses antigos que navios tenían muchos remos. que tinha muitos remos. Entonces, esos esclavos Então esses escravos eran encadenados los remos eles eram presos de nos remos por vida. e toda a sua vida. Es decir, ahí iban Quer dizer que eles los iam que ali, eran condenados. aqueles que eram condenados. Desde aquel momento que eran condenados, Desde o momento que eram condenados, eran confinados en las galeras. eles eram confinados aos barcos. Y ahí tenían que estar hasta morirse. E ali tinham que ficar até morrer. Escúchelo bien. Escute bem. Estaban encadenados ahí. Estavam presos ali. Sus necesidades fisiológicas tenían que hacerlas ahí. As necessidades filosóficas, fisiológicas tinham que fazer aí. No decían quiero ir al baño ahora. Não diziam, quero ir no banheiro agora. No, tenían que hacer todo Eles ahí. tinham que fazer tudo ali. Y ahí solamente regaban con agua. E só colocavam água. Porque estaban encadenados de por Porque vida. estavam presos por toda a Y vida. si había que alimentarlos, E se tinha que lhes alimentar, había un hombre que les daba comida en la havia boca. homem que dava comida na sua boca. Estaban presos de por vida. Estavam presos por toda a Y vida. esa palabra utiliza Pablo E esta palavra utilizou cuando Paulo se refiere a sí mismo. quando ele se referiu a si mesmo. Yo para Dios, Eu para Deus. yo para Jesús, Eu para Jesus. no soy un diácono, Não sou diácono. no soy un siervo, Não sou um servo. soy un esclavo, Sou um escravo de tercera categoría. de terceira categoria. Estoy siempre esclavizado a Estou Él. sempre escravo Estoy para haciendo siempre lo que Él dice. Estou fazendo sempre o que ele Nada diz. hago yo por mí mismo. Nada faço eu por Por mim eso mesmo. en Gálatas 2:20, Por isso em Gálatas Él 2:20, escribe esto ele siguiente: escreveu o seguinte: con Cristo estoy juntamente com crucificado. Cristo estou juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Já não vivo mas eu. Cristo vive en Mas mí. Cristo vive Y em lo mim. que ahora vivo en la E o que carne, eu vivo hoje lo na vivo carne, en la fe eu vivo na del fé Hijo de Dios, do Filho de Deus, que murió a sí mismo por mí. que morreu a si mesmo por mim. Aleluya.
Aleluia. ¿Cuántos quieren ser esos esclavos? Quantos querem ser esses De escravos? tercera categoría. De terceira categoria. Estoy esclavizado a ti. Estou escravo Estoy contigo. amarrado a ti. Estou amarrado contigo. Ya no voy a hacer lo que yo quiero. Já não vou fazer o que eu Ya quero. no voy a agradar a la gente. Já não vou agradar as pessoas. Voy a hacer lo que tú quieres. Vou fazer o que Solamente tu queres. te voy a obedecer a Somente ti. vou obedecer a ti. Bendito sea el Señor. Bendito é o Senhor. Por eso es interesante entender Por isso é interessante la labor de entender un servicio. o trabalho de um servo. Cómo nosotros servimos a Dios. Como nós servimos a Deus. Generalmente cuando le enseño a los creyentes Geralmente quando se ensina aos crentes cómo tienen que ser luz en su vecindario, como que tem que ser luz para os seus vizinhos. le pregunto a ellos, Eu pergunto a eles: ¿sabes si alguna vez hay un enfermo entre tus vecinos? você sabe se algum dia há um enfermo nos seus vizinhos? ¿Va a ofrecer al menos una oración por él? Você já foi oferecer orações por eles? ¿Va a ofrecerles alguna ayuda? Você já ofereceu alguma ajuda? Porque si usted vive indiferente a eso, Porque se você é indiferente a isto, no es un siervo de Cristo. você não é servo de Cristo. No está entendiendo lo que significa ser luz del Não mundo. entende o que significa ser a luz do mundo. Les pregunto, Eu vou lhes perguntar. ahí si en su cuadra Aí na quadra, o 2 cuadras en su ou vecindario 2 quadras dos seus vizinhos, se murió alguien, morreu alguém, ¿va usted a dar las condolencias? você foi lá dar condolências. ¿Va usted a decirle a esa gente, te ayudo a sentir ese dolor? Você foi dizer: eu estou sentindo a sua dor. ¿O simplemente dice, se murió este impío? Ou você vai dizer simplesmente: morreu um ímpio, ¿Se murió ese pecador? morreu esse pecador. ¿Y qué le interesa a usted? E não interessa a você. Eso no es dar testimonio. Isso não é dar testemunho. Porque un hijo de Dios, Porque um filho de que es Deus, un verdadero siervo de que é Cristo, verdadeiro servo de se Cristo, preocupa por las necesidades de la se gente. preocupa nas necessidades Se das preocupa por pessoas. las necesidades de sus vecinos Se inmediatos. preocupa das necessidades dos seus vizinhos. Por eso debemos aprender a considerar eso. Por isso temos que aprender a considerar isto. Por eso Pablo dice que la gente nos va a considerar, Por recuérdelo. isso Paulo falou que as pessoas vão nos avaliar. Lembre-se. Va a hacer ese inventario. Eles vão fazer um inventário. Va a saber cómo actuamos. Vai saber como nós trabalhamos. Por eso es mejor que procedamos bien. Por isso o melhor é procedermos bem. Que no nos vistamos de Que evangélicos, não nos vistamos de evangélicos. sino que realmente tengamos las actitudes Mas correctas, temos as atitudes el corretas. pensamiento O correcto pensamento correto. y ayudar a la gente. E ajudar as pessoas. Pablo decía, Paulo dizia: a los griegos me hago griego, aos gregos a eu los sou judíos grego. me hago judío, Os judeus eu sou con judeu. tal de ganar algunos. Para conseguir ganhar alguns. Por la gente, Quer dizer que ele se preocupava com as pessoas. que pudiese recibir de él Para as pessoas poderem receber toda dele la ayuda necesaria. toda a ajuda necessária. Y él también dice E ele também disse que tiene que considerarnos la gente, que tem que considerar as pessoas dice, como administradores de los misterios. como administradores dos mistérios. Administradores de esos misterios. Administradores dos mistérios. Él utiliza la palabra oikonomos, Ele usou a palavra oikos, que se traduce como administrador. que se traduz como administrador. Ahora, un administrador Agora, es um una administrador persona, una palabra más moderna. é uma palavra mais moderna. La palabra administrador A palavra administrador surgió en el siglo XIX, surgiu no século XIX, cuando comenzaron a crearse las fábricas, quando começou a criar-se as fábricas, porque antiguamente no se utilizaba la palabra administrador, porque antigamente não se utilizava a se palavra utilizaba administrador, otra palabra, se utilizava outra era la palavra, palabra mayordomo, era a palavra mayordomo, y esa es la palabra griega que se utiliza en la e Biblia, esta é a palavra grega da Bíblia, oikonomos, oikonomos, que es un mayordomo. que é um mordomo. Ahora la palabra oikonomos Agora a palavra está oikonomos, dividida en dos palabras. ela está dividida em duas palavras. Oikos Oikos significa casa significa casa, y nemos e nemos significa ordenar o arreglar. significa ordenar ou arrumar. Por lo tanto, un mayordomo Portanto, um mordomo es aquel que arreglaba la é casa. aquele que arrumava a casa. Ahora entiéndase por casa, Agora entenda por casa, no esa habitación donde não a vivimos, habitação que nós vivemos, con paredes, techos y com cuartos. a parede, o teto, os quartos. No, la casa de una persona Não, a casa de uma pessoa generalmente era una hacienda. geralmente era fazenda. Y en esa hacienda E nessa fazenda vivía toda su familia, vivia toda a sua família, vivían todos sus siervos, vivia todos os seus sus servos, esclavos, os seus escravos, sus animales, os seus su animais, producción a agrícola. sua produção Por lo agrícola. tanto, el mayordomo Portanto, o mordomo, era contratado ele era para que contratado todo funcionase para bien, tudo funcionar para bem, que su familia estuviese bien para a alimentada, família estar bem alimentada, para que los esclavos estuviesen haciendo bien su para labor, os escravos fazer bem o seu trabalho, para que los animales siguieran para os procreándose,
mais continuar se procriando. y la producción agrícola siguiera creciendo. E a produção agrícola crescendo. Por lo tanto, esa persona era la única responsable Portanto, esta pessoa era a única de responsável que esa hacienda prosperara o no. desta fazenda ser próspera Es ou decir, não. el dueño de la Quer hacienda dizer, o dono da fazenda, le daba toda potencialidad ele dava todo o poder a ese oikónomos a esse oikonomos para que pudiera ordenar todo. para arrumar tudo. Era un plenipotenciario. Ele era potenciário. Ahora Pablo dice Agora Paulo disse que se nos ha entregado una que comisión, nos foi entregado uma que comissão, somos que administradores. somos ¿De administradores. qué cosa? De que coisa? Dice de los misterios de Diz Cristo. dos mistérios de Cristo. Ahora entienda usted eso. Agora entenda você isto. Todos los que vivimos en el reino de Dios Todos nós que vivemos no es reino un de misterio. Deus, é um mistério. Dios es un misterio. Deus é um La mistério. salvación es un misterio. salvação é um La mistério. sanidad es un misterio. curas é um El mistério. perdón es un misterio. perdão é um La mistério. sanidad divina es un cura misterio. divina é um El mistério. Espíritu Santo trabajando es un O misterio. Espírito Santo trabalhando é um Todo mistério. lo que vivimos Tudo que nós en el vivemos cuerpo de Cristo, no corpo de en la Cristo, iglesia del Dios na viviente, igreja do Deus en vivente, su reino en la tierra, no seu reino na terra, todo es un misterio. tudo é um mistério. Pero ya para nosotros Mas para nós no es un misterio, não é um mistério, porque ha sido revelado porque ele foi a revelado través de la palabra. através da palavra. Por lo tanto, lo que para la gente del mundo es un Portanto, misterio, aquilo que para o mundo é um mistério, para nosotros ya no es un para misterio, nós já não é mistério, porque la palabra está escrito, porque a palavra está en la escrita, palabra está enseñado. ela está ensinada. Y Pablo dice E Paulo que disse esos misterios que esses que mistérios estaban ocultos que estavam ocultos fueron ordenados para nosotros, foram arrumados para para que nós, los entendiésemos, para que nós los entendêssemos revelásemos e nós y revelássemos enseñásemos lo correcto a la e gente. ensinar o correto às pessoas. Ahora escúchelo bien. Agora escute bem. ¿Está siendo usted un buen administrador de esos Está misterios? sendo você um bom administrador desses mistérios? Alguien dijo un día, Alguém disse um dia, los misterios de Dios os mistérios de son Deus verdades espirituales são verdades que espirituais se dan a conocer que se dão a conhecer solamente por medio de la revelación. somente pelo meio da revelação. Dios revela sus misterios Deus revela os seus a mistérios los que son obedientes al aos Evangelio. obedientes ao Por Evangelho. lo tanto, escuche esto. Portanto, escute isto. Tenemos que aprender a conocer esos Temos misterios. que aprender a conhecer esses Tenemos mistérios. que aprender a entender lo que dice la Temos que palabra. aprender a entender o que diz a Y palavra. para que podamos entender la E palabra, para podermos entender a primero palavra, debe haber una comunión con el Espíritu. primeiro tem que haver uma comunhão com o Y Espírito. debe haber un escudriñar de la E palabra. temos que esquadrinhar a palavra. Ahora, generalmente, Agora, geralmente, a nosotros nos gusta más la comunión con el Espíritu, nós só gostamos da comunhão com o Espírito. porque recibimos Porque sensaciones, recebemos as sensações, tenemos momentos gratos, temos momentos de gratificação, pero no nos gusta estudiar la palabra. mas não gostamos de estudar a palavra. No disponemos tiempo para estudiar la Não palabra. separamos tempo para estudar a Porque palavra. para estudiar la palabra Porque para estudar a hay palavra, que disponerse, temos que estar hay que disposto, concentrarse, temos que nos concentrar, hay que tener tiempo. temos que ter tempo. Es decir, hay varios factores Quer dizer que há vários que nos fatores lleven a comprender la palabra. que nos levam a compreender a Tú palavra. puedes leer toda la Biblia, Tu podes ler toda a Bíblia, pero sin duda no vas a entender mucho. mas sem dúvida não vai entender Por lo tanto, muito. necesitas estudiarla, Então precisa estudá-la, necesitas comprenderla. precisa ¿Por compreendê-la. qué fue dicho eso, esto? Por que foi dito isto ¿Por e qué isto? fue revelado esto Por que otro? foi revelado isto ¿Qué também? fue lo que ocurrió que Dios quiso que cierto evento fuera comunicado para O que nosotros? aconteceu porque Deus fez certo evento ser comunicado para nós. Pero muchas veces no nos damos ese tiempo. Mas muitas vezes não separamos esse tempo. Y generalmente cuando vamos a predicar, E geralmente quando vamos pregar, tomamos un texto de la Biblia nós pegamos um texto da y Bíblia decimos, Señor, ayúdame a predicar de e esto. se dizemos, Senhor, me ajuda a pregar A ver, isso. ¿qué le voy a predicar al pueblo, O que eu Señor? vou pregar para o povo, Y Senhor? comenzamos a hojear la E Biblia. folhamos a Bíblia. Y hay un texto que nos llama la E um atención. texto nos chama a atenção. Ah, de esto voy a predicar. Isso eu vou pregar. Ayúdame, Señor. Ajuda-me, Senhor. Ayúdame a predicarlo. Ajuda a pregar. Pero a veces predicamos todo lo incorrecto. E pregamos tudo incorreto. Y ahí está el problema. E aqui está o problema. Porque cuando yo enseño algo incorrecto, Porque quando eu ensino algo estoy incorreto, transmitiendo una mentira. eu estou transmitindo Y si estoy mentira. transmitiendo una E se mentira, transmito mentira, estoy enseñando que esa mentira debe ser transmitida a los estou demás. fazendo essa mentira ser ensinada a Entonces, outros. ¿qué estoy haciendo? Então, o que estou fazendo? Estoy llevando a la iglesia por un camino incorrecto. Estou levando a igreja a um caminho incorreto. Estoy llevándolo por un camino de apariencia de piedad. Estou levando ela a uma aparência de piedade. Estoy llevando a la gente por una situación que no es la que Dios ha
revelado. Estou levando as pessoas a uma situação que Deus não Y revelou. ahí está la E problemática. aqui está o problema. ¿Cuánto entendemos de los misterios de Dios? Quanto entendemos dos mistérios de ¿Cuántos Deus? realmente entendemos lo que Dios ha dicho? Quantos realmente entendem o que Deus falou? Un día estaba predicándole a las asambleas de Dios en Venezuela, Dia eu estava pregando a Assembleia de Deus na Venezuela. a todos los pastores de las asambleas de A Dios todos allá. os pastores da Assembleia de Deus de lá. Y les dije, les voy a predicar ahora. E eu disse, vou lhes pregar agora. Les voy a enseñar acerca de Génesis Eu 1:26. vou ensinar acerca de Gênesis ¿Qué 1:26. entienden por Génesis O que 1:26? vocês entendem em Gênesis Todos se 1:26? saben ese verso, Todos sabem de cor o verso. donde Dios dice, hagamos al hombre Onde Deus diz, a façamos o nuestra homem, imagen, a nossa imagem, conforme a nuestra semejanza. conforme a nossa semelhança. Entonces le dije, les voy a predicar esto. Então eu disse, eu vou pregar Les isso. voy a enseñar lo que significa ese Eu texto, vou ensinar o que significa para que esse usted texto. entienda lo correcto. Para você entender o correto. ¿Por qué Dios creó al Por hombre? que Deus criou o ¿Cuál homem? fue la intención por la cual Dios llevó al hombre a Qual crearlo? foi a intenção que Deus levou-se a criar o homem? Porque tenemos muchas enseñanzas incorrectas, Porque temos muitos ensinamentos muchas incorretos. enseñanzas que no son la verdad. Muitos ensinamentos que não são Entonces les verdade. enseñé, Então eu lhes ensinei. esto dice la Biblia, Isto diz a Bíblia. esto dice el hebreo, Isto diz no hebreu. esto dice Malaquías, Isto diz em esto Malaquias. dice el Salmo 8, Isto diz no Salmo esto 8. dice Sofonías, Isto diz acerca Sofonías. de la creación del hombre. Acerca da Y criação les do homem. expliqué el por qué Dios creó al E hombre. expliquei por que Deus criou o homem. 2 horas le estuve predicando. 2 horas eu estive Y después pregando. que terminé de E predicar, depois que eu terminei de pregar, venían a mí los pastores, vieram a mim os pastores, los profesores del Instituto os Bíblico, professores do Instituto y Bíblico. decía cómo no lo podíamos E entender. disseram como nós não podíamos entender. Tantas veces lo leíamos, Tantas vezes nós lemos, pero no lo mas entendíamos. nós não entendíamos. Pero usted ahora que lo explicó, Mas agora que você lo explicou, entendemos tan nós claramente, entendemos tan claramente, correctamente. corretamente. Ahora sabemos Agora nós por sabemos qué Dios creó al por hombre. que Deus criou No o lo homem. creó simplemente porque tenía poder. Não criou simplesmente porque No lo tinha creó poder. porque tenía la capacidad. Não criou porque ele tinha No capacidade. lo creó porque quiso hacer algo diferente a animales y peces. Não criou para fazer diferença dos peixes e dos Dios animais. lo creó por una función especial, Deus o criou por uma função con un especial, propósito com especial. propósito Y especial. cuando no se entiende ese E propósito, quando não se entende esse propósito, escuche bien lo que le voy a decir. escute bem o que eu vou dizer. Cuando usted no entiende por qué Dios creó al hombre, Quando você não entende por que Deus criou o cuando homem, usted no comprende la verdadera finalidad por la cual Dios creó al quando hombre, você não entende a verdadeira finalidade por que Deus criou o homem, entonces usted simplemente então você simplesmente está caminando por un camino equivocado. está caminhando por um caminho errado. Está tratando de entender por qué fue creado, Está tentando entender por que foi criado, pero no sabe por qué fue creado. mas não sabe por que foi criado. Y al final de cuentas, E ao final das contas, está viviendo en una irrealidad. está vivendo uma irrealidade. Está tergiversando versículos de la Biblia. Está tergiversando os versículos da Está Bíblia. poniendo textos que no tienen nada que ver con la creación del hombre, Está colocando textos que não tem nada a ver com a criação que do homem, parecieran que avalan la creación del que hombre. parece que está avaliando sobre a Y ese criação es do el homem. problema. E este é o problema. Cuando usted no entiende la creación de Dios, Quando você não entende a criação de Deus, lo único que está haciendo con toda la Biblia a única coisa que faz com toda a es Bíblia tratar de adivinar lo que Dios hizo un é día. tratar de adivinhar o que Deus Es fez um tratar de dia. adivinar lo que Dios está haciendo siempre. Está tratando de adivinhar o que Deus sempre E está isso é fazendo. horrível. E isto é horrível. Eso es desgraciadamente horrible. Isso é desgraçadamente horrível. Porque estoy viviendo en una situación diferente. Porque vivo uma situação Y diferente. estoy transmitiendo una situación E diferente. estou transmitindo uma situação Por eso diferente. se debe entender. Por isso tem que se entender. Por eso Pablo dice que tenemos que ser administradores de esos misterios. Por isso Paulo diz que temos que ser administradores Todo dos es un mistérios. misterio. Tudo é um mistério. Pero Dios lo ha revelado. Mas Deus revelou. Dios no anda jugando las adivinanzas con nosotros. Deus não está jogando de adivinho conosco. Dios no es un Dios enigmático. Deus não é um Deus enigmático. Él ha dicho tan claramente todas las Ele cosas disse tão claro todas as coisas que simplemente nosotros no queremos ponerle atención. que simplesmente nós não queremos colocar atenção. Ahora lo voy a dejar pensando Agora eu vou te deixar para pensando que usted estudie la para palabra você estudar a y palavra sepa por qué Dios creó e al saiba hombre. por que Deus criou o homem. ¿Por qué Dios creó al Por que hombre? Deus criou o homem? Le creó para que le cantara, O criou para que o homem cantasse, lo creó para su
gloria? Criou ele para a sua ¿Lo glória? creó para su O alabanza? criou para o seu louvor? ¿Lo creó para qué? Para que o criou? ¿Cuál es la respuesta? Qual é a resposta? Pues búsquelo en la Biblia. Busque ela na Ahí Bíblia. está. Aqui está. Está tan claro. Está claro. Solamente entienda lo que Dios está diciendo. Somente entenda o que Deus está falando. Y si algún día me permiten regresar, E se um dia eu voltar, ahí se los voy a explicar. aí eu vou explicar. ¿Por qué Dios creó al hombre? Por que Deus criou Es o tan homem? hermoso entenderlo eso. É tão lindo entender isso. Por eso tenemos que entenderlo. Por isso temos que entender. Cuando el Señor Jesús comenzó a hablarle con parábolas a sus Quando discípulos, Jesus começou a falar em parábolas com os en el discípulos, capítulo 13 de Mateo, no capítulo 13 de Mateus, encontramos una gran cantidad de parábolas, nós encontramos uma grande quantidade de todas parábolas, referentes al reino de todas Dios. referentes ao reino de Deus. Después que el Señor le interpretó algunas, Depois que o Senhor interpretou algumas, como la del sembrador, como a do semeador, como la de la pesca, como a da pesca, como del trigo y la cizaña, como a do joio e o trigo. cuando Él explicó eso, Quando ele explicou el isso, Señor les pregunta O Señor- acerca de todas las o parábolas. Senhor perguntou acerca de todas as parábolas. ¿Habéis entendido lo que les dije? Vocês entenderam o que eu falei? Y ellos dijeron, sí, Señor, E eles disseram, sim, Senhor. pero no entendieron nada. Mas não entenderam nada. Y eso pasa con nosotros. E isso acontece conosco. Sí, Señor. Sim, Senhor. Amén. Amém. Ahí está. Aqui está. Pero no entendemos nada. Mas não entendemos nada. Seguimos en la oscuridad. Seguimos na escuridão. Por eso Pablo dice Por isso Paulo disse que seamos fieles administradores que sejamos fiéis de administradores esos misterios. desses mistérios. Porque para poder administrar bien Porque para poder administrar hay bem, que ser fiel. tem que ser fiel. Hay que ser fiel. Tem que ser fiel. Ese es el requisito. Este é o requisito. Porque ¿qué significa fidelidad? Porque o que significa fidelidade? Fidelidad te lleva a la responsabilidad. Fidelidade te leva a La responsabilidade. fidelidad es un acuerdo entre la dedicación y la devoción. A fidelidade é um acordo entre a obrigação e a devoção. Es decir, cuando tú eres Quer fiel, dizer que quando tu és tú fiel, te comprometes, tu te compromete, tú te tu dedicas, te dedicas, tú haces todo lo tu posible faz todo o possível por lograr mantener aquello para conseguir manter que se te ha aquilo encomendado. que foi te encomendado. Por ejemplo, en un matrimonio Por exemplo, no casamento, siempre se habla de fidelidad, sempre se fala de fidelidade. que el hombre tiene que ser fiel a su que o homem mujer tem que ser fiel à y mulher. la mujer fiel al E a marido. mulher fiel ao marido. Porque cuando uno de los dos falla, Porque quando dos dois falhar, se habla de infidelidad. fala da ¿Y infidelidade. qué es lo que es una E o infidelidad? que é uma infidelidade? Es una traición. É uma traição. Por lo tanto, siempre se está diciendo Portanto, sempre está que el dizendo hombre sea fiel a su que mujer, o homem seja fiel que à la sua mujer mulher, sea fiel a su que a marido, mulher seja fiel ao marido. porque si no se está traicionando. Porque senão está acontecendo Y uma para traição. ser E fiel para ser hay fiel, que tener compromiso, hay que ter compromisso. hay que tener deseo de Hay ser que fiel, ter desejo de hay ser que fiel. hacer todas las cosas. Tem que fazer todas No as es simplemente coisas. vivir en la Não casa, é simplesmente viver no na es simplemente casa. tener la mujer o el marido, Não é simplesmente ter uma mulher ou no um es marido. simplemente procrear hijos. Não é simplesmente procriar Ser filhos. fiel en el matrimonio Ser fiel no matrimônio. significa que yo voy a cuidar a mi esposa, Significa vou cuidar da minha lo voy a esposa. respetar, Vou respeitá-la. voy a proveer para mi casa, Vou prover para minha casa. voy a trabajar para dar todo lo necesario en Vou mi trabalhar casa. para dar todo o necessário Eso para minha significa casa. ser fiel, Isso significa ser fiel. porque si tú no te comprometes, Porque se você não se si tú no le comprometer, dedicas, se você não se estás dedicar, trayendo destrucción al hogar. está trazendo destruição no Por lugar. eso es lo mismo en la É a Biblia. mesma coisa na Bíblia. Dios quiere que seamos Deus fieles, quer que sejamos y fiéis. cuando somos E fieles, como somos fiéis, entonces yo voy a ser dedicado, então eu vou trabalhar. voy a ser Vou ser comprometido, dedicado e voy a comprometido. estudiar la Vou palabra, estudar a palavra. voy a estar siempre con el libro Vou santo, estar sempre com o Santo diciéndole al Livro. Espíritu, Dizendo ao Espírito, enséñame, Señor, Ensina-me, Senhor. enséñame tu palabra, Ensina-me tua yo palavra. quiero entender, Eu quero entender. yo quiero comprender, Eu quero y compreender. cuando está esa dedicación en ti, Quando essa dedicação estiver em ti, entonces Dios te va a entregar então Deus vai te lo que entregar tú o necesitas, que você precisa. porque estás viendo tu Porque está fidelidad. vendo tua fidelidade. Aleluya. Un hombre, escritor español, Escritor espanhol llamado Francisco de Quevedo, chamado Francisco de Quevedo. dice: solo el que manda con amor es servido con Ele fidelidad. disse: só o que manda com amor é servido com fidelidade. Escúchelo bien lo que él dijo. Escute bem o que ele disse. Solo el que manda con amor es servido con fidelidad. Só o que manda com amor é servido com fidelidade. Ahora, ¿cómo te manda Dios a ti? Agora, como Deus te manda? ¿Es déspota contigo? Ele é um tirano contigo? ¿Es un hombre cruel contigo?
contigo. Ele é cruel contigo. Es una persona que solamente te quiere ver humillada, É uma pessoa que só quer te ver humilhada, siempre dispuesta a ser castigada. sempre disposta a te castigar. O es un Dios que te ama plenamente, Ou é um Deus que te ama que te plenamente, entrega amor que constante te entrega um amor y que espera constante que tú le respondas con amor. e que espera você Un responder com amor amor, cargado de fidelidad, com amor carregado de para que puedas fidelidade, vivir en esa fidelidad. para poder viver nessa fidelidade. Ahí está la realidad. Portanto, aqui está a realidade. Ser fieles Ser fiéis es algo que debe nacer en nuestra é algo vida, que tem que nascer na que nossa debe nacer vida, dentro de nuestro que tem corazón, que nascer dentro do nosso habiendo coração, conocido la ternura de Cristo, havendo conhecido a ternura de habiendo Cristo, conocido el amor de Dios, havendo conhecido o amor de habiendo Deus, entendido su misericordia, entendido sua donde yo no misericórdia, era nada aonde eu não era nada, y ahora Él me ha puesto como algo importante agora Ele me colocou como alguém para importante, ayudar a la gente. para ajudar as pessoas. Entonces yo voy a ser fiel. Então vou ser fiel. Yo voy a ser fiel. Vou ser fiel. Yo voy a ser Eu fiel. vou ser fiel. Porque Jesucristo lo dijo Porque Jesus disse en la parábola de los na talentos. parábola dos talentos, Bienaventurado, bem-aventurado fiel o siervo, fiel servo, por poco has sido porque fiel, foste fiel no sobre pouco, mucho te e no pondré. muito te Cuando colocarei. tú eres fiel en lo Quando poco, tu és fiel no Dios te pouco, pondrá en lo mucho. Deus te vai colocar Cuando no tú eres muito. fiel en lo Quando pequeño, tu és fiel no pequeno, Dios te agrandará el espacio. Deus vai te dar grande Cuando eres espaço. fiel en las pocas Quando tu és cosas, fiel na pouca Dios coisa, te dará mucho más. Deus vai te dar muito Porque mais, verá tu capacidad porque vai ver tua y tu capacidade entrega e vai te y entregar tu e disposición tua disposição para ser fiel. para ser fiel. Bendito sea el Señor. Bendito é o Senhor. Por eso, para terminar, E para nós terminarmos, si no hay fidelidad en nosotros, se não há fidelidade em nós, nunca vamos a hacer las cosas con ganas, nunca vamos fazer as coisas com con vontade, deseo, com desejo, con disposición, com disposição, con compromiso. com compromisso. La palabra fidelidad A palavra fidelidade proviene de la palabra latina felitas, provém da palavra latina felitas, y que significa servir a un Dios. significa servir a um Deus. Por lo tanto, una persona fiel, Portanto, uma pessoa fiel, como primera instancia, em sua primeira es instância, aquel que sirve a é Dios, aquele que serve a Deus, es aquel que se entrega a é Dios, aquele que se es entrega a aquel Deus, que está dispuesto a hacer todo lo que Dios ha é pedido. aquele que dispõe a fazer tudo o que Deus pediu. Por eso, pregúntate a ti mismo. Por isso, ahora. pergunte a você mesmo. Examínate a ti mismo. Examina você mesmo. ¿Estoy siendo un siervo Estou sendo um servo comprometido, comprometido, donde la gente va a ver ese servicio aonde en as mí? pessoas vão ver um serviço em mim, Ese esclavo que está amarrado al Señor. esse escravo amarrado ao seu Senhor. Soy un verdadero administrador de los Sou o misterios. verdadeiro administrador dos mistérios, O estoy hablando lo que se me ocurre, ou falo o que eu penso, lo que se me viene a la o cabeza, que me vem na cabeça, lo que creo que es más o conveniente. que eu creio que é mais conveniente. Escúchalo bien. Escute bem, Yo tengo mucho cuidado eu tenho muito cuidado en hablar las cosas. em falar as coisas. Nunca trato de añadir nada. Eu nunca trato de colocar algo a Nunca mais. trato de seducir a la gente con palabras. Eu nunca quero seduzir as pessoas com as Siempre palavras. me apego totalmente a lo que la Biblia dice. Sempre me apego totalmente ao que a Bíblia diz. Porque el libro de Apocalipsis lo dice. Porque o livro de Apocalipse Que el diz que le añada las porque palabras aquele que ou le acrescentar uma quita las palavra palabras ou tirar alguma va a palavra recibir una maldición. vai receber uma Y maldição. yo no quiero ser un maldito. Eu não quero ser maldito. Yo quiero ser un bendito. Eu quero ser um bendito Que tenga la aprobación de mi que tenha a Padre. aprovação do meu Pai. Por eso siempre trato de ser fiel a la Por palabra. isso sempre trato de ser fiel à palavra. Por eso si alguna vez me escucha, Por isso, se alguma vez me siempre escutares, se va a dar cuenta sempre você vai que se dar siempre conta lo llevo a la palabra. que sempre levo você à palavra. Siempre lo llevo a la palabra. Sempre os levo à palavra. Siempre les declaro la palabra. Sempre os declaro a Les palavra. revelo la palabra. Les revelo a palavra. No hablo otra cosa fuera de la Não palabra. falo nada fora da palavra. Porque es la palabra Porque é a palavra. la que es espíritu y vida. A que é espírito Y es a la e que vida. nos lleva hacia una verdadera verdad. E ela nos leva à verdadeira Hacia una verdade. absoluta verdad. A uma absoluta verdade. Bendito sea el Señor. Bendito é o Senhor. Póngase en pie, vamos a agradecer a Dios. Coloque-se em pé, vamos agradecer a Deus. Bendito Padre Celestial, Pai Celestial, te
Te agradecemos esta hora Nós te agradecemos de nesta haber hora podido compartir esta palabra de poder compartilhar esta con mis palavra hermanos líderes, com os Señor, meus irmãos líderes, de Senhor, esta congregación, de este distrito. deste distrito. Te agradecemos, Te Señor, agradecemos, Senhor, esta oportunidad que nos has esta dado oportunidade que tu de nos poder deu, entregarles esta de verdad, poder te entregar esta verdade, revelarles a su corazón revelar ao seu lo que coração tú esperas de o que tu nosotros, espera de lo nós, que tú anhelas de o que tu nosotros. anela de nós. Tú quieres, Tu Señor, quer, Senhor, que seamos esos siervos que responsables, sejamos servos responsáveis, comprometidos, comprometidos, que la gente vea en que as pessoas nosotros vejam em esa nós calidad de esta siervo, qualidade de servo, esos siervos abnegados, estes servos que no admirados, hacemos nada por que não vanagloria, fazemos nada para nossa que no glória, hacemos nada por que não orgullo, fazemos nada sino por que orgulho, simplemente para edificar tu mas pueblo, simplesmente para edificar para teu povo, ayudar a las para personas, ajudar as pessoas, para abrirles las puertas del para abrir reino, as portas do para reino, mostrarles el para camino. mostrar o caminho, Y ayúdanos cada e día ajuda-nos cada a ser dia esos sinceros a ser administradores, sinceros que seamos administradores, fieles que administradores, sejamos fiéis que no administradores, seamos que oportunistas, não sejamos que no oportunistas, seamos simplemente que abusadores, não sejamos abusadores, sino que realmente hablemos esa mas verdad, realmente falemos a que verdade, seamos fieles a tus que palabras, sejamos fiéis a tuas seamos palavras, fieles a tu que corazón, sejamos fiéis ao teu seamos coração, fieles a lo que tú has dicho, sejamos fiéis ao que tu Padre, falou, porque en ti Pai, porque em ti son hechas todas las foram cosas, feitas todas as y un día coisas, seremos e responsables dia vamos ser de responsáveis todo lo que nos has por entregado tudo que tu nos entregou, para ayudar a tu iglesia para ajudar a tua a que igreja vivan esta a verdad. viver nesta verdade. Bendito es tu nombre. Bendito é o teu nome. Bendito es tu nombre. Bendito é o teu Levante nome. sus brazos al cielo un minuto Levante as suas mãos ao y céu por um agradezcala a minuto. Dios. E agradeça a Deus. Agradezcala al Espíritu Agradeça ao Santo Espírito Santo. y dígale al Espíritu E Santo: diga, Espírito aquí Santo, estoy. aqui eu estou. Úsame Úsame para ser un buen para ser um administrador. bom administrador. Úsame Úsame para entender tu para palabra. entender tua palavra. Úsame Úsame para comprender tus para misterios, compreender teus mistérios. para poder administrarlos bien. Para podermos administrá-lo Espíritu bem. Santo, Espírito Santo, eres tú el que nos tu és o lleva que nos leva a toda verdad y a toda justicia. verdade e justiça. Urrabacata la carramasoca la Em basanda nome de carrabacora Jesus. basaya. O baqueba la Espírito basura Santo, macanda aleluia. le basoca la baseia. Em nome de Jesus Aleluya, Cristo, bendito es tu aleluia. nombre, bendito es tu Bendito nombre. es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, La gloria es tuya. Aleluia. La honra es tuya. Aleluia. Y a ti te exaltamos, Señor. Aleluia, Jesus. Rumbaqueia canama suruba que te Oh, recanama Espírito, sotalaba aleluia. su. Shakaraba calaba que te remacroba Oh, salamahanda Espírito riababa subai. Aleluia. Llena de espíritu de Aleluia, sabiduría. aleluia. Llena de Aleluya. espíritu de inteligencia, Señor. Oh, Ayúdales a ser Espíritu, sabios e inteligentes cada Aleluya, día, gloria. para que vivan esta verdad suprema, gloriosa y eterna en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Ora makaya basa tere manda la basuane. O bakarra bakata rabakara kata le baso koloma sheta la bahata rakatiri masoa. Umaskenda la basoa remakriva kana masolo baheva kriva saya. Aleluya, aleluya, renuévate en esta noche, renuévate, renuévate en esta noche, bendito sea Dios, aleluya, renuévate. Glorias a ti, Señor, glorias a ti. Tuya es la gloria y el poder. Amém, Jesus. Bendito sea Aleluia. Dios, Bendito é o teu nome. bendito sea Dios. Aleluya. Dios siga trabajando en ustedes Que Deus siga trabalhando com vocês. para que esta verdad sea revelada cada Para que día, esta verdade seja revelada para a cada que sean dia. dispuestos a ser verdaderos comunicadores Para que vocês sejam verdadeiros de esta comunicadores gracia bendita. desta graça bendita.